Eu tenho um tio, ele é da alta cúpula do movimento carismático da Igreja Católica. Um dos braços direitos do Padre Marcelo, um dos responsáveis pelo sucesso de Padre Marcelo. O Padre Marcelo quase virou meu parente, que namorou minha prima. E esse meu tio, carne da minha carne, sangue do meu sangue, irmão da minha falecida mãe, escreveu um livro que está fazendo muito sucesso. Já está na 3ª edição. Recentemente ele foi convidado para fazer uma série de palestras aqui em Tatuí, que ele é natural daqui, e também para fazer o lançamento da 3ª edição do livro. Então ele veio aqui 8 segundas-feiras e a igreja num determinado momento, um grupo de pessoas chegou para ele e perguntou: fulano, por que nós não estamos vendo aqui o seu sobrinho Jean? Ele também é formado em conhecimento bíblico, faz parte dos grupos dos estudiosos do cristianismo do Brasil, é respeitado pela própria Igreja Católica como um estudioso da história do cristianismo. Por que ele não está aqui? Depois vieram trazer para mim a resposta. Não, eu não o convidei porque ele é um herege. Como assim? Ele dividiu nossa família. Depois que ele aceitou essa igreja aí, muitos parentes passaram a sair do catolicismo e procurar a igreja adventista, a igreja presbiteriana. Então ele dividiu a família, ele é um herege. Mas como herege? Você conhece a história do seu sobrinho, você sabia quem ele era antes de ser um cristão? Eu preferia que ele fosse aquilo que ele era antes do que ele é hoje. Se fosse no tempo da Inquisição, o meu tio me entregaria para ser morto. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que a adoração a Deus causa tantos conflitos na igreja? Por quê? E antes de nós respondermos o porquê, vamos fazer uma oração. Querido Pai, temos aprendido muito com as lições da escola sabatina. Agora, nesse 2º trimestre, nesse 3º trimestre deste ano de 2011, vamos iniciar uma série de estudos sobre um tema muito importante que vai ser a base do conflito final. Nós precisamos entendê-lo corretamente. Capacita-nos para isso, nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque alguém sangue, carne, é capaz de considerar um outro filho da irmã como uma pessoa herege. Por que o Apocalipse, capítulo 14, que nós estamos vivendo entre os capítulos 13 e 14, no capítulo 14 há uma mensagem para o mundo atual. Nessa mensagem tem que ser pregado o Evangelho eterno, e junto com o Evangelho eterno vem o imperativo de Deus: adore o Criador. Por quê? Porque existe uma crise na adoração, gente. Desde a rebelião de Lúcifer, o universo convive com uma crise na adoração. Essa crise atingiu o seu clímax lá no céu. 1/3 dos anjos acompanharam Lúcifer, tiveram que ser expulsos do céu por causa da crise na adoração. Esse
se estendeu aqui para o nosso planeta. E o livro do Apocalipse revela que no final dos tempos haverá uma outra crise final da adoração, onde mais uma vez essa situação vai ser destacada para todo o universo e Deus vai ter que intervir. Vamos lá. O que é adoração? Adorar é cultuar, reverenciar, admirar, respeitar, fazer daquilo algo que faz diferença na sua vida, na minha vida. É uma atitude de respeito, reverência, admiração, louvor, exaltação. Você exalta. Deixa eu perguntar uma coisa agora para vocês. Deus precisa da nossa adoração? Algumas igrejas acham que Deus se alimenta da nossa adoração. Não, esqueçam isso. Deus não precisa da nossa adoração. Deus a si mesmo se basta. Agora, por que Deus colocou em nós, Joel, uma vocação para adorar? Todos nós temos uma vocação para adorar. Todo mundo adora. Por quê? Porque nós necessitamos. E por que nós necessitamos? Porque existe uma lei estabelecida pelo próprio Deus, que nós somos moldados, transformados à imagem e à semelhança daquilo que nós adoramos. Vocês querem ver um exemplo? Lembra quando o Chitãozinho e Chororó deixava aquele cabelão atrás, aquela franjinha na frente? Você ia assim, pessoal, tudo com aquele estilo de cabelo. Pô, o Ronaldo fez um gol lá na Copa, e o dia que ele fez um penteadinho que nem o Cascão, só com uma coisinha. Veio agora esse Neymar aí com um corte de cabelo escovão, né? Parece escovão, um negócio estranho, não é nem moicano, sei lá. E o pessoal, e nós poderíamos imitar aí Lady Gaga e outros. O pessoal imita. Por que imitar? Porque respeita, porque admira, porque quer ser parecido. Então, eu e você somos moldados à imagem e à semelhança daquilo que nós adoramos. Se eu adoro dinheiro, eu vou ficar com cara de dinheiro. Capitalista, aquele cara que... Se eu adoro sexo, eu vou ficar com cara de... Eu vou transmitir que eu sou uma pessoa tremendamente sexual. Se eu adoro um cantor, uma cantora, um jogador, eu vou imitar tudo. Então tem uma vocação em mim, tem uma vocação em você. Não adianta, eu e você nós adoramos. Nós adoramos. E é por isso que a lição desse trimestre é muito apropriada. Nesse trimestre, nós vamos estudar a liturgia bíblica da adoração. O que é liturgia? Liturgia é aquilo que responde três perguntas: quem adorar? Como adorar? Quando adorar? O que criou o movimento protestante, o movimento da reforma? Foi por causa da liturgia da adoração. Na liturgia da igreja oficial, dominada por Roma, o centro da liturgia é a Eucaristia. Você pode ir em qualquer missa da igreja romana, que o centro da adoração é aquela Eucaristia. O protestantismo tirou isso e colocou como centro da liturgia a Bíblia.
Nisso que nós somos diferentes. Mas agora, Eliane, a igreja de Roma tinha alguns teólogos que no passado desenvolveram a seguinte doutrina: a Bíblia não é um livro inspirado. A Bíblia reflete a cultura da época dos seus escritores. E nós vivemos agora, Joel, em que época? A época do pós-modernismo. Tudo é relativo. Vocês já imaginaram o que aconteceu? Mamão com açúcar. Hoje as pessoas querem adorar a Deus do jeito que elas entendem. Então essa ideia de que a Bíblia não é um livro inspirado e que ela reflete a cultura da época caiu que nem uma luva nas igrejas. Então hoje a pessoa não, eu adoro a Deus do meu jeito, de acordo com a minha cultura, do meu jeitão. Não importa a música que eu use, não importa a maneira que eu adoro, o que importa é que eu quero adorar. Essa é a crise que nós estamos vivendo. E vocês pensam que essa crise não está atingindo a igreja adventista? Está atingindo a igreja adventista. Começou pelo Espírito de Profecia, que serve para a época da irmã White, já não serve para agora. Já está indo para aí. Estão entendendo a importância? E nesse trimestre nós vamos estudar essa liturgia. O que a Bíblia ensina? Como adorar, quem adorar, quando adorar. Nessa semana estudamos a adoração no Gênesis. Semana que vem nós vamos estudar como que o povo adorou depois que saiu do Egito. Na terceira nós vamos ver a ligação do sábado com a adoração. Depois nós vamos ver o santuário e a adoração. A alegria que a adoração deve produzir naqueles que adoram. Isso nós vamos ver na lição 4 e 5. A lição 6 é muito importante. A música e o louvor na adoração, os salmos como elemento de adoração, a crise na adoração no povo de Deus. Vamos estudar o 8 e o 9. A adoração depois do cativeiro, depois do exílio. Como que ficou a adoração em Babilônia e como que ela começou a se comportar após a Babilônia. Vamos estudar a declaração de Jesus, o que significa adorar em espírito e verdade. Como que era a adoração na igreja primitiva, nos primeiros cristãos. E como que projeta a adoração lá no céu e os redimidos no livro do Apocalipse. Completo. Eu e você vamos ter uma ideia completa a respeito da adoração. A adoração em Gênesis, aqui que nós estudamos nesta semana, ela destaca duas classes de adoradores. Antes do dilúvio, Caim e Abel. E depois do dilúvio, Jacó e Esaú. Veja que interessante. Antes do dilúvio, duas classes de adoradores: Caim e Abel. Depois do dilúvio, duas classes de adoradores: Jacó e Esaú. O Espírito de Profecia diz que esses 4 tipos de adoradores continuam existindo até hoje. Continuam existindo até hoje. Vamos lá. Como é que a adoração do Éden, na parte de como é que é? Nós não temos muitos detalhes. A Bíblia não traz detalhes. O Espírito de Profecia descreve que na viração do dia semanal de cada dia, os anjos vinham conversar com Adão e Eva. Mas no sábado, o próprio Criador vinha passar o dia com eles. Então, eu fico imaginando. Vocês devem imaginar como é que era a adoração no sábado lá, não é? Já imaginou, Vitor? Você andando com Jesus lá no Éden, e Jesus explicando para você: olha, isso aqui, isso lado. Já imaginou, Alessandra, Jesus explicando, dando para você uma aula de anatomia? Eu não
sei, nós só podemos imaginar. O que fica bem claro é que o sábado estava relacionado com adoração. E isso é tão claro que na única parte escrita pelo dedo de Deus na Bíblia, no quarto mandamento, Deus escreveu: lembra-te do quê? Por quê? É o dia que lembra o seu Criador. Bom, o que aconteceu depois do pecado? O que aconteceu? O que aconteceu? Adão e Eva foram expulsos do Éden. Mas antes de ser expulsos do Éden, quando Deus se aproximava do Éden, eles corriam ao encontro de Deus. Agora, depois da experiência do pecado, eles se esconderam de Deus. Veja o que o pecado faz, né? Sentimentos que não existiam. Sentimentos que não existiam. Gente, o problema maior do pecado não foi Adão e Eva serem enganados pela serpente, não. O que mais machucou a Deus foi eles terem desconfiado de Deus. Porque a serpente enganou e lançou: Deus não é o Deus que vocês pensam. Estão escondendo de vocês uma experiência. Eles desconfiaram do seu Criador. Isso foi o que mais machucou, doeu, né? E desde aquele dia, gente, desde aquele dia, todos nós, todo ser humano tem a sua vida afetada por causa da crise na adoração do Éden. E todos nós repetimos, de uma forma ou de outra, aquele trágico episódio que aconteceu lá no Éden. Eu e você somos constantemente levados a escolher entre adorar a Deus ou dar ouvido a Satanás. Isso se repete. Essa tragédia vem se repetir. Continuemos. Adoração fora do Éden. Logo depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, como é que eles adoravam? A Bíblia, ela não é explícita, mas ela é implícita. Mas o Espírito de Profecia descreve com muita propriedade que a adoração era feita ali na porta do jardim do Éden. Ficava ali um anjo querubim, se manifestava a glória de Deus. Por isso que também no santuário, lá na arca, também tinha um anjo querubim. É uma repetição. E ali Adão e Eva vinham adorar a Deus. E a liturgia estabelecida por Deus, qual que é na adoração? Sacrifício de um cordeiro. E Adão e Eva ensinaram isso para os seus descendentes. E quem que era o primogênito de Adão? O que sucederia a Adão sob a responsabilidade espiritual da família? Quem que é? Caim. Como se livrou, a gente pode imaginar a excitação dos sentimentos deles em adorar, às vezes a adoração fora do Éden, ali na porta que poderia entrar. Então, dá para a gente imaginar também essa sensação que vocês tiveram. Deve ser muito uma sensação de bicho, eles poderiam ir a toda a Mas Caim não concordava muito com isso. Por que? Só porque os meus pais comeram o fruto proibido, agora tem que matar um cordeiro inocente? Pô, fica fora do Éden só por causa de comer uma fruta? Isso não está certo, não. E ele foi o sucessor de Adão na liderança espiritual. Eu não concordo muito com esse negócio, não. Eu vou adorar a Deus? do meu jeito. Do meu jeito. Eu vou pegar a fruta que eu plantei, que eu cuidei, que eu colhi,
eu vou oferecer isso em oração. Quer matar cordeiro inocente? Eu vou mudar esse negócio. Eu vou criar um estilo de adoração diferente. E o Caim fez isso e o Abel seguiu a orientação do pai. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, mas ele era o primogênito. Ele estava acima de Abel. Como eu sou líder depois de Adão, o segundo depois de Adão, e Deus não aceita a minha oferta e aceita do meu irmão. Qual foi o resultado? Rebelião. Vocês entenderam por que o meu tio falou isso no meu respeito? Ele é um herege. O meu tio não concorda com a minha forma de adoração, porque eu não aceito a liderança de Roma. Vir aqui, lançar o livro, não se dignar nem telefonar, porque eu sou um herege. Machuca a gente, mas boa. Você ser considerado carne da sua carne, sangue do seu sangue, um herege. Dizer que preferia que eu vivesse uma vida como eu vivia antes, longe de Deus, só fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. Me considerar um problema porque muitos parentes meus que estavam no espiritismo vieram para o cristianismo. Magoa, gente, machuca, gente. Mas é isso a crise na adoração. Caim ficou com tanta raiva de Abel que matou seu irmão. E a revolta de Caim se tornou de tal forma que ele rompeu com a verdadeira adoração e agora ele não mais respeitava o sábado e agora ele partiu para um tipo de adoração do jeito dele. Sim. Começou devagarzinho, né? Nunca o pecado acontece do dia para a noite. Veja bem, a Beth fez uma colocação muito apropriada. Nota você é o Caim. Você está aqui, vê o Éden lá, uma maravilha. Olha aqui, só problema. Por que tem que viver fora? Que só porque meu pai e minha mãe comeram um fruto? Aí o diabo vai. E essa crise da adoração, gente, se estendeu de tal forma que na lição de terça-feira diz que ficou duas categorias: os filhos de Deus e os filhos dos homens, os seguidores de Caim. Sete ocupou o lugar de Caim como primogênito, e ali vieram ficando a fileira dos que seguiram a verdadeira adoração. Já Caim gerou Lameque, que introduziu a poligamia, o assassinato e a coisa. Agora, uma pessoa hoje vive em média 60 anos, já faz um estrago. Vocês imaginem alguém vivendo no pecado 800 anos, 700 anos, 900 anos. O estrago que faz. A capacidade da maldade daqueles que se afastavam de Deus antes de tudo era enorme, porque era muito tempo fazendo o que errado. E a coisa ficou de tal forma que Deus teve que intervir e enviou o dilúvio, mas salvou o remanescente na época do dilúvio. Quem? Não é sua família. Quanto tempo Noé ficou na arca? Vocês sabem? 50 dias. Não é fácil ficar 50 dias na arca. Quando as portas da arca se abriram, qual foi a primeira atitude dele, Vitor? Foi adorar a Deus. De que jeito? Oferecendo um sacrifício, né? Ele levantou um altar e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto ao Senhor. Não é? Disse que era uma expressão de gratidão
porque ele sabia que ele não conseguiria sobreviver àquele dilúvio. A senhora White diz que o diabo, Satanás, temeu por sua vida no dilúvio. Deus e seus anjos protegeram. Não era que aconteceu isso. Bom, agora precisava continuar a verdadeira adoração. Dos descendentes de Sete, né? E entre a linhagem dos filhos de Caim, Sem, surgiu Abraão. E Deus agora escolhe Abraão por sua sinceridade como aquele que iria preservar a verdadeira adoração depois do dilúvio. Mas a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Separe dos seus parentes. Seus parentes não estão afinados comigo. E aí Abraão e Sara formam uma família extraordinária. E essa família levou muitos a adorar a Deus verdadeiro. E eles preservaram a verdadeira adoração e tiveram uma experiência extraordinária. Uma experiência que Jesus, falando com os mestres de Israel, disse: Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Por quê? Por que Abraão se regozijou e viu o dia de Jesus? O que ele viu? O que aconteceu com Abraão que ele ficou impressionado e entendeu a obra do Messias? Qual episódio aconteceu na vida dele? Qual? Oferecer seu próprio filho. Quando ele ofereceu o seu filho. O sacrifício de Isaac foi para mostrar a todo o universo o que Deus ia fazer. Todo o universo aprendeu com o sacrifício de Isaac. Todo o universo, os anjos, nós. E Abraão, naquele momento, Deus disse: agora eu entendi o que Deus tinha dito, que enviaria a semente da mulher e ela esmagaria a cabeça da serpente. Agora eu entendi, isso vai acontecer com vocês. Mas os netos de Abraão também se dividiram. Jacó e Esaú. Jacó era o primogênito como Caim. Ele seria o sucessor da linhagem de Isaac, do pai Isaac. Mas como é que era Jacó? Jacó era profano, não estava nem aí. Ele é caçador, o que eu quero é caçar. Jacó era aquele estilo assim, né? Era Esaú, né? Esaú era aquele estilo assim, eu não quero saber quem morreu, o que eu quero é chorar. Tem um amigo que falava assim. Ele queria viver a vida do jeito dele. Casar com as mulheres que ele gostava. E não era só uma não, viu, Daniel? Foi bastante cananita lá. Era terrível o tal de Esaú. E Jacó já era espiritual, mas tinha graves defeitos de caráter. E, movido pelo estímulo da mãe, montaram aquela mentira para roubar a primogenitura. E por causa daquela mentira, o que aconteceu? Precisou fugir. Ele teve que fugir da sua família, fugir do seu irmão. E nessa fuga, ele foi no local lá, que hoje se chama Betel. E ali ele teve o quê? Encontro com Deus. Ele viu uma escada descendo, subindo, os anjos subindo. E ali ele fez um pacto com Deus. Nesse pacto ele diz o seguinte: eu vou ser fiel a Deus dos meus pais. Aconteça o que aconteceu, eu vou ser fiel. E como prova da minha adoração, eu vou dar o quê?
quê? Dízimo. O que isso significa, gente? Que o dízimo, mais uma vez, está ligado com a Adoração. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Jacó, ao prometer ser fiel a Deus, incluiu o dízimo. No Éden, o sábado. Sábado, dízimo. Estão ligados à adoração. Né? E a Bíblia descreve que ali ele ficou impressionado, cheio de respeito, temor, reverência por aquele encontro com Deus. E eu vou pedir para vocês me acompanharem na leitura aqui de quinta-feira, no último parágrafo ali. É uma autora, é uma mulher que escreveu essa lição, viu, gente? Uma mulher. Essa lição é feita pelo departamento da Escola Sabatina, mas a autora é Rosalie Hafner Zink, uma teóloga da nossa igreja. Uma mulher, sabe? Ela escreve o seguinte aqui. O último parágrafo de quinta-feira. Adoração não é nos aproximarmos de Deus como faríamos a um amigo ou colega. Não é chamar Deus de aquele cara, né? Amigão das nuvens, achar que Deus é igual a gente. Não é isso. Nossa atitude deve ser a de um pecador que precisa desesperadamente de graça, caindo diante do Criador com senso de necessidade, temor e gratidão pelo fato de que Deus, o Criador do Universo, nos amou e fez um grande sacrifício para nos redimir. Amém. Amém. No livro Testemunhos Celestes, capítulo 1, Irmão White diz que a nossa adoração, nosso louvor, nosso testemunho, tudo que nós fazemos só é aceito por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Então, o centro da nossa adoração, a nossa liturgia é a Bíblia. E o centro da nossa liturgia na Bíblia é Jesus, como nosso Salvador e Senhor. Concluindo, o irmão White diz que tem esses 4 tipos de gente até hoje. Caindo é fácil de identificar. São aqueles que não querem nada com Deus, não querem nada com a igreja nenhuma e estão aí vivendo a vida do jeito que eles querem. Gente que ridiculariza de nós que buscamos a Deus, gente que ridiculariza, zomba da Bíblia, zomba das igrejas, diz que nós somos ignorantes ainda por acreditar em Deus. Há também os fiéis, muita gente como Abel, sincera, fiel, e esse tem em todas as igrejas. Tem muito Abel na nossa igreja e em outras igrejas, sincero, fiel, vivendo de acordo com a luz que tem. Mas na igreja também, gente, tem vários Jacó. Jacó tinha o direito das bênçãos da primogenitura, mas o que ele queria? Não estou nem aí com isso. Na igreja também tem gente que está aqui, Deus está estendendo a mão para derramar as bênçãos, mas eu não quero nada com isso, eu quero viver a vida do meu jeito, eu quero namorar quem eu quiser, eu quero adorar a gente que eu quiser. E tem também outros como Jacó, que são espirituais, mas têm graves defeitos de caráter para vencer. Estão lutando, que precisam ter um encontro com Deus para vencer esses defeitos de caráter e se tornarem como Abel. Que Deus nos ajude nesse trimestre, que nós possamos compreender a liturgia bíblica da adoração e que nesta próxima semana a gente entenda como que foi a adoração no Êxodo. E no Êxodo nós vamos ver que o principal da adoração no Êxodo foi compreender quem é Deus, quem é nosso Deus. Deus nos abençoe, Deus nos ajude nesse trimestre.
É meu desejo de oração. Amém.